Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem virado polêmica nos últimos tempos. Falar um pouquinho sobre o poder moderador. Afinal de contas, ele existe hoje? Já foi adotado pelo Brasil? E o que faz esse poder? É isso que nós vamos ver. Poder moderador nada mais é do que mais uma função, mais uma divisão do poder do Estado. Então, ao longo da história, vários modelos de divisão do poder foram apresentados. Aristóteles apresentou o seu, John Locke, Montesquieu, inclusive o difundido por ele é o mais famoso da tripartição dos poderes, mas também nós temos que comentar aqui Benjamin Constant. Benjamin Constant francês, tá? Não confundam com Benjamin Constant brasileiro. O Benjamin Constant francês, ele apresentou um modelo com 5 divisões, com 5 poderes. Poder executivo, poder real, poder judiciário, poder representativo de continuidade e poder representativo de opinião. Ele concebeu essa teoria dele, essa divisão, após todo o histórico da Revolução Francesa. Só você imaginar o que aconteceu, a época do terror dos jacobinos, depois a ascensão de Napoleão, até a restauração da família Bourbon ao trono. Então, nessa lógica de uma monarquia constitucional, tendo em vista que não era mais possível ser a monarquia absolutista, com todos os poderes concentrados no rei, no imperador, haveria que se fazer a divisão, ele entendeu por bem colocar essa função, o poder real, com uma atribuição de ser moderador dos demais poderes. Ou seja, esse poder real teria essa função de garantir a independência, de garantir o equilíbrio entre os demais poderes, para que com isso a estabilidade do Estado fosse assegurada. O Constant entendeu que simplesmente deixar os poderes independentes não necessariamente garantiria uma estabilidade política. Portanto, ele concebeu essa ideia do poder real, que teria essa função moderadora. Contudo, é importante aqui a gente destacar que essa função moderadora e esse poder moderador, poder real, ele, além de ser concentrado numa única pessoa, do rei ou do imperador, ele estava topologicamente acima dos demais poderes. Significa que ele era um poder superior e ele tinha ingerência sobre os demais. Se cabe a ele garantir a estabilidade, ele tem meios, ele tem formas de conseguir garantir com aquela divisão que a própria Constituição traria. Essa ideia do Constant foi muito bem aceita pelo Dom Pedro I e quando ele outorgou a nossa Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição que já foi outorgada, ele acabou no artigo 10 colocando essa ideia. Então nós tínhamos lá 4 poderes: legislativo, executivo, o judicial, que era o judiciário, e o poder moderador, que ficou, adivinha? Com ele como o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ficou com o poder moderador e a função dele era justamente essa. A fim de garantir a estabilidade, ele poderia então zelar pelo equilíbrio dos demais poderes. Mas como eu disse, esse poder ele está num patamar superior, de modo que, sendo o imperador o exercente desse poder moderador, caberia a ele, só para você ter uma ideia de algumas funções, nomear ministros, nomear senadores, dissolver o próprio Congresso quando for necessário para garantir o bem do Estado, suspender a atuação de juízes, de magistrados. Então percebam que ele faz um pouco de cada coisa. Ele acaba atuando em certas competências dos demais poderes. E mais do que isso, percebam que essa forma de atuação do poder moderador se torna bastante antidemocrática. Por quê? Porque alguém acaba, em nome da população, em nome do povo, adotando medidas que podem cercear a atuação dos outros poderes, com o intuito, com esse objetivo de garantir a estabilidade. Então, vendo essa lógica,
percebe-se que a nossa Constituição adotou a primeira, de 1824, e as demais, após a República Brasileira, nós não tivemos mais nenhuma inserção expressa nesse sentido. Obviamente que há teorias, há pessoas que defendem o poder moderador, mas na Constituição, pensando agora de 1988, na atual, nós não temos essa possibilidade, tá? Não existe poder moderador, nós só temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que segundo o artigo 2º são independentes e harmônicos entre si. Então eu espero que você tenha compreendido, é importante esclarecer esse assunto para quem está nos assistindo. Continue acompanhando o nosso canal, curta, compartilhe e em breve novos vídeos. Um grande abraço para vocês e até mais!